Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Versos 25 e 26. Como nós havíamos iniciado, domingos anteriores, nós temos aqui essa última parte do capítulo 10, que é subdividida aqui do verso 22 ao verso 26, do verso 27 ao verso 30 e finalizando ali o 31 e o 32. Vamos fazer a leitura do verso 22 até o verso 26 e aí nós partimos para a exposição do texto. Diz assim a palavra do Senhor: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Para o insensato praticar a maldade e divertimento, para o homem inteligente o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Nesses versos aqui, nós temos as expectativas do justo e do perverso para a sua dor e prazer em relação com o seu destino final, como nós temos visto. E o verso 25, o verso 25, na sua primeira parte, vai mostrar isso. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Percebam que essa é a conclusão ou desenvolvimento dos versos anteriores, dos versos 23, 24, mostrando a consequência dos atos e a dor, ou o prazer final com relação a esses atos do justo e do perverso. Esse verso 25 ele vai fazer uma ligação antecipada do tema desenvolvido nos versos 27 a 30. Como nós temos visto, com o passado a tempestade, assim desaparece o perverso. Aí o verso 27 em diante, a esperança dos justos é alegria, o caminho do Senhor é fortaleza, o justo jamais será abalado. O verso 25 aí, nessa primeira parte, já antecipa esses pontos que estão desenvolvidos no verso 27 a 30, que é a consequência da ação dos perversos, que é aquilo que ele teme vai vir sobre ele. Como nós vimos lá no verso 24, aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. O verso 25 mostra o terrível e temível fim do perverso em oposição ao destino dos justos. E esse verso começa assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Percebam aqui que nesse verso o destino dos retos e dos perversos são intensificados para uma dimensão eterna. Essa primeira parte do verso 25 dá a ideia de uma eliminação final do perverso que vai vir imediatamente após o seu julgamento. Uma outra tradução daria um entendimento mais claro a respeito disso, seria assim que a tempestade passa, o perverso não existe mais. É interessante que nós já trabalhamos essa palavra aqui no contexto do livro de Provérbios, tempestade. Nós temos aqui uma metáfora, de uma tempestade catastrófica que vai evocar uma imagem da natureza súbita e absoluta de uma devastação do julgamento final do perverso. A gente percebe isso lá no primeiro capítulo de Provérbios, no verso 27, quando ele diz assim: em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Percebam que essa metáfora aqui está ligada ao julgamento final. É uma tempestade que virá e que vai fazer com que tudo que esteja no meio desse caminho vire de cabeça para baixo. E ela chega de forma tão repentina e tão catastrófica que ninguém consegue
sobreviver. É interessante nós percebermos que geralmente uma tempestade ou uma situação de catástrofe acontece assim, né? É uma coisa assim súbita, que você não espera. E é interessante que essa imagem na Escritura é uma imagem muito recorrente quando o juízo de Deus está relacionado. A gente vai olhar para o Velho Testamento, nós vamos perceber isso. Mas não só no Velho Testamento, no Novo Testamento ele fala disso também. E a imagem do Velho Testamento dos juízos temporais de Deus, a Síria, a Babilônia e outros menores, apontam para quê? São reflexos de quê? São imagens de quê? Apesar de serem verídicas, fatos históricos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas comparações e metáforas, elas são pegas no plano das ideias, comparando uma coisa fictícia, ou uma coisa que não aconteceu, ou que poderia acontecer, com algo real. Na Escritura nós vemos essa comparação em fatos, ou seja, prenúncios do juízo de Deus na história, mostrando esse caráter repentino, catastrófico, e a ideia é que os justos devem se preparar para isso. E aí você lembra de quê? Mateus. O livro de Mateus, finalzinho do livro de Mateus, vai mostrar isso claramente. Percebam que há uma ligação completa aqui. Por quê? O que ele fala lá? Que o servo continue fazendo o quê? O seu serviço, que o Senhor exige. Percebam nessas parábolas da vinda do Senhor, como isso é recorrente, é o que nós estamos vendo aqui. O justo continue fazendo justiça, diz o Apocalipse, e o ímpio na sua impiedade, mostrando qual o final de todas essas coisas e o que? O juízo repentino do Senhor virá como ladrão, como ninguém pode esperar. Então, por isso, você se prepare. E é essa a imagem aqui. É interessante nós concentrarmos a nossa atenção no sentido dessa palavra. Essa palavra no original supa. A minha pronúncia pode não ser tão perfeita no grego, no hebraico, né? Significa tempestade. E é um substantivo derivado de um verbo, sup. Olha que interessante, que é chegar ao fim, cessar. A palavra o verbo chegar ao fim, cessar na língua hebraica, deu um substantivo, né? Derivou-se dela um substantivo, e esse substantivo é denominado tempestade. Por quê? Porque esse é o caráter da tempestade, chegar ao fim, cessar, acabar com tudo. Por isso que ele é empregado para se referir ao juízo final. E essa é a ideia aqui. Essa tempestade pode representar, sim, momentos de tribulação, ou de juízo, melhor dizendo, tribulação para o crente, juízo temporal, mas ela está relacionada ao juízo final. E todo juízo temporal de Deus, na vida do seu povo, na vida dos ímpios, apontam para esse juízo final. Perceba aqui mais nesse texto as coisas que chamam a nossa atenção. Quando ele fala assim, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, e essa expressão aqui denominativa, o perverso, ela caracteriza um ser, ou seja, uma espécie, ou melhor dizendo, caracteriza todos aqueles que se encaixam nessa classificação, sugerindo nessa classificação que nenhum deles vai escapar dessa tempestade, ou seja, desse julgamento final e dessa eliminação. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, nesses versos simples. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Ela está dizendo o seguinte, que chegará um momento do juízo de Deus, que virá como uma tempestade, de forma súbita e avassaladora, e esses não escaparão. E quem são esses? Os perversos. Eles não escaparão desse
juízo. Quem são os perversos? Os perversos são aqueles que abandonam a Deus e não consideram a sua lei. Essa palavra perverso está relacionada às pessoas ímpias, culpadas da violação dos direitos sociais dos outros. É interessante a ênfase que o livro de Provérbios dá, que ele fala da impiedade e fala que essa impiedade, eu não sei se vocês já perceberam isso, nós falamos isso de forma recorrente, essa impiedade prejudica a sociedade, traz prejuízo à sociedade, traz mal à sociedade, ao próximo, ao vizinho. Nós estamos cansados de ouvir a seguinte frase: o que eu faço é problema meu e ninguém tem nada a ver com isso, porque não... E o conceito é: o que eu estou fazendo para mim, não estou afetando ninguém. Mentira. Segundo a Escritura, o seu pecado, por mais íntimo e particularizado que seja, você está cometendo o seu pecado ali na sua casa, tá, e tal, uma coisa muito privada, aquilo vai afetar a sociedade. A impiedade afeta a sociedade, o pecado afeta a sociedade. Por mais particular e por mais destrutivo que seja a pessoa, ele vai afetar e vai envolver outras pessoas também. E essa é a ideia aqui, por isso que ele fala tanto, Provérbios fala do mal para a sociedade, porque é isso que o pecado traz, destruição para toda uma sociedade. E por que essa palavra está relacionada a pessoas ímpias, culpadas da violação dos direitos sociais dos outros? Porque essas pessoas são violentas, opressoras, avarentas, envolvidas em tramas contra os pobres e com o objetivo de apanhá-los em armadilhas, com uma disposição até mesmo de assassinar pessoas a fim de atingir seus objetivos. E resumindo, esses comportamentos ameaçam a sociedade. Hoje nós temos um exemplo vasto dessas coisas aqui no livro de Provérbios, na nossa realidade. Nós sempre percebemos isso de uma forma ou de outra, né? Quando a sociedade vai bem, quando não está nenhum problema, as coisas estão andando, né? Assim, por mais que a gente não veja. Esses dias eu estava conversando com a Simone, eu recebi uma mensagem, né, num grupo de WhatsApp que eu tenho, acho que não, da igreja, da congregação, mostrando lá o Manifesto Comunista. Eu já li várias vezes, há muito tempo atrás, quando eu estudei filosofia e aquela coisa toda, e na realidade não lembro de tudo que está escrito ali, mas de vez em quando, foi muito tempo, mas de vez em quando eu recebo de algumas pessoas e tal, e eu fico estarrecido com o que eu leio. Eu falando para a Simone, como é que uma pessoa em sã consciência pode adotar uma postura dessa? Como? Tá? Em que os objetivos é a destruição está claro, é a destruição da sociedade, da família. E eles falam isso, Marx fala isso claramente. De uma forma muito clara. E eu fico pensando, esses caras são loucos, são malucos. Você destruir a família, você está destruindo uma sociedade. Não existe sociedade que se sustente, tá, sem a estrutura de uma estrutura familiar. Uma estrutura familiar correta. Por mais que o mundo não espelhe perfeitamente essa estrutura familiar, porque como nós já vimos aqui em várias pregações, ela aponta diretamente para a revelação natural de Deus, e até mesmo para a revelação especial, quando fala de Cristo com a igreja. Mas percebemos que essa estrutura na sociedade, porque o casamento não é religioso, né? O casamento é uma instituição civil, instituída por Deus, mas é uma instituição civil, como também a magistratura, Mas quando a sociedade anda de conformidade com esses princípios que são naturais ao ser humano, ela anda bem, ou mais ou menos bem, vamos dizer assim, Porque não dá para andar bem sem Cristo, sem o Evangelho, mas
Agora, quando essas coisas são... Não existe... É o caos, é a destruição. E como nós podemos aceitar esse tipo de coisa? Porque essas coisas vão contra o Evangelho. Eu estava falando para ela, engraçado, que há um tempo atrás a gente não via isso. Mesmo nesses tempos em que essas pessoas que pregavam e viviam esse tipo de postura anticristã, estavam no governo, as coisas estavam abafadas. E agora, com uma postura diferente, apesar do presidente da República não ser um homem crente, ele é simpatizante com o Evangelho e mostra a lei gravada no coração dele, como de outras pessoas que, juntamente do seu governo, e até temos pessoas do governo que são presbiterianos, são crentes ou de outras denominações, mostra a lei gravada. E como a gente vê que quando quer se trazer de volta alguns princípios cristãos, como você vê que a nossa sociedade está podre. A podridão está aparecendo mais do que antes. Por quê? Porque antes estava escondida. Os ratos estavam roendo as bases. Agora eles estão do lado de fora e você consegue ver mais claramente. A sociedade consegue ver mais claramente. E é assim, quando a luz aparece, aquilo que é vergonhoso se mostra. E por mais que esse governo não seja um governo cristão, tenha princípios cristãos, a gente consegue ver a desgraça moral em que o nosso país se encontra. Por quê? Pela falta do Evangelho. E aí você vê exemplos claros dessa perversidade, cegueira espiritual, destruindo a sociedade. Destruindo a sociedade, ameaçando essa sociedade. Esses homens perversos aqui, eles são desonestos nos negócios e nos tribunais. É interessante porque a Escritura vai falar desses homens de várias formas. Abra 2 Crônicas 19:2. Esse texto assinala que pessoas perversas odeiam o Senhor. Odeiam o Senhor. Olha o que diz. E isso porque Josafá se uniu a Acabe. Olha o que ele fala. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Aborrecer aí odeia. Por quê? Porque Josafá se une com Acabe para as suas batalhas, para os seus conflitos, e o profeta chama a atenção dele, porque ele não poderia se unir, tornar-se um só braço, e foi essa palavra que Acabe usa, tornando uma só carne, vamos dizer assim, para travarem as mesmas lutas. E aí o profeta disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Aqui nós temos uma indicação, de julgo desigual muito clara. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 18, abram aí. Apresenta uma característica bastante significativa nesses que são perversos. E qual é a característica? De se recusarem a servir o Senhor. Nós temos bastante jovens aqui, alguns que já estão na faculdade, outros que não.
E todos, infelizmente, vão se deparar com esse tipo de pensamento hoje nas suas escolas. Por mais que o nosso propósito aqui não seja falar sobre essas coisas, eu quero avisar a vocês: não aceitem, não abram os ouvidos e o coração para nada que essas pessoas estão dizendo. Mesmo que você não tenha argumentos, mesmo que você ache plausível o que eles estão dizendo, você só acha plausível porque você não conhece o todo, você não tem entendimento de outras coisas que às vezes a sua idade não dá. É só você ver aí muitos que na sua adolescência e juventude brigavam por esse tipo de ideologia e hoje são contrários a ela, completamente contrários. E dizem que foram conduzidos, enganados pela sua falta de experiência. Mas por quê? Isso, porque essa ideologia, esses pensamentos, são pensamentos do mundo. Não é só na área política, não. Não é na área política, não. Com relação às coisas do coração. Com relação a determinadas coisas que você precisa fazer, aquela conversa informal com um colega e tal, com o futuro marido, futuro esposo, da escolha de um futuro esposo. Em tudo. Não ouçam. Por mais que achem plausível. Vá à Bíblia, vá aos seus pais. Pai, o que é isso? É assim mesmo? O que a Bíblia fala? Por quê? Porque esses homens, essas pessoas, esses jovens, essas crianças estão imersos na perversidade. Olha o que Malaquias capítulo 3, verso 18 vai dizer. Uma característica importante dos ímpios, dos perversos: se recusam a servir ao Senhor. Eu quero dizer, não é que nada do que as pessoas digam lá fora deve ser desconsiderado, não é isso não. Essas coisas devem ser desconsideradas quando elas ferem a Escritura. Porque quando são coisas que a Escritura diz, é Bíblia, eles estão reproduzindo aquilo que está internalizado pela lei. Pela lei de Deus. Por isso é importante o quê? Conhecer a palavra do Senhor. Olha o que Malaquias capítulo 3, verso 18 vai dizer, que esses se recusam a servir ao Senhor. Percebam que o contexto aqui é o contexto da igreja, hein? Não está nem falando do mundo, ele está falando da igreja. Então vereis, ou seja, o povo da aliança, outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus, o justo, e o que não serve. O perverso, o ímpio, é caracterizado por aquele que não serve ao Senhor. Não servir ao Senhor é não seguir os seus passos, não fazer a sua vontade. É interessante que nós vamos ver que em Provérbios se define o perverso em termos de contraste com a justiça. E é a partir desse contraste que nós temos uma clara descrição desse tipo de pessoa, porque ele é contrário à justiça de Deus. A atenção no livro de Provérbios vai recair sobre por causa disso, a qualidade e estilo de vida dessas duas maneiras de viver que seguem o caminho da justiça e o caminho da perversidade. Enquanto os perversos abandonam a Deus, abandonam esse caminho, os justos se apegam a ele e abraçam esse caminho. E a consequência disso o perverso desaparece, vai desaparecer, o justo permanece. Mas o justo tem perpétuo fundamento. E essa oposição aí aponta para o fato que nem mesmo uma tempestade pode remover o reto. E se nós falarmos com relação ao dia do juízo final, podemos falar de juízos temporais, as tribulações e as provações que passam o crente, às vezes até com relação ao pecado do mundo,
O que a palavra de Deus diz? Nós vamos permanecer. O que a palavra de Deus diz? Que as provações e tribulações nos tornam fortes. Paulo diz isso, com seu espinho na carne. Por quê? Porque nós nos humilhamos e buscamos ao Senhor. Porque as provações e as tribulações da vida do crente vão redundar em quê? Em força, em fidelidade e em confiança ao Senhor. Essas provações jamais vão jogar o justo no chão. Pelo contrário, por mais que ele fique no chão, ele se levanta pela graça de Deus. Por quê? Porque essas provações, como nós vimos lá em Hebreu, disciplinas do Senhor, servem para o quê? Aproximá-lo de Deus. E com relação ao juízo temporal, o que vai acontecer? Vamos lá para o Egito. As 10 pragas. As 10 pragas é uma comparação, um exemplo, claramente, do final dos tempos. Está relacionado diretamente a isso. Deus trazendo as pragas sobre o Egito naquele mundo. E percebam que parece que as primeiras pragas afetam ou parecem afetar quem? Os israelitas. Mas quando as pragas vão se desenvolvendo ou vão se intensificando, o que acontece? Fica muito clara a diferença do povo de Deus daquele que não é povo de Deus. E o ápice da destruição no Egito, que seria ali a morte dos primogênitos, o que acontece com o povo? É retirado. É isso que vai acontecer no último dia. Nós estamos no mundo, nós estamos compartilhando, de certa forma, dos juízos temporais de Deus sobre esse mundo. Sofremos, mas o último dia será um dia de destruição para uns e de alegria. É isso que a Escritura vai dizer para nós. E é interessante, porque essa linguagem que aponta para o fato que nem mesmo a tempestade pode remover o reto, nos lembra muitas coisas na Escritura, mas em especial o final do Sermão do Monte. Abram aí Mateus capítulo 7. Olha que interessante. O final do sermão, percebam como a Bíblia está conectada. Domingo passado, eu acho que vocês tiveram uma surpresa, porque eu também me surpreendi. Quando eu falei que o homem de Provérbios é Cristo. A imagem do homem sábio em Provérbios é Cristo. O varão perfeito. Percebam como aqui nós temos também uma relação direta com o livro de Provérbios. Que ele vai falar do quê? Do homem sábio, prudente, e essa é a palavra que o livro de Provérbios usa para uma das categorizações do sábio, o justo, e o outro homem insensato, o homem imprudente, ou o perverso. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 24 a 26. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, as palavras do Senhor. Então, o Provérbios fala de um varão perfeito. E que varão perfeito é esse? Cristo. Através da prática, da aplicação da palavra de Deus na nossa vida. E esse é o propósito do Provérbios. Trazer do teológico para a vida, porque esse é o propósito. A teologia deve gerar vida, a doutrina deve gerar vida. E é isso que os ensinamentos do Senhor são, que nós chamamos de doutrina. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, as palavras está sendo comparado à rocha. E quem é a rocha? Na Escritura, Cristo. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato
que edificou sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Percebam aqui que a tempestade chega para os dois. Mas um é completamente destruído, o outro permanece. E a mensagem dessa passagem é bastante clara. Quem adota as instruções divinas, e é isso que o Provérbios está mostrando aqui, constrói sua vida sobre uma fundação sólida. E quem não faz, escolhe ser comparado a uma casa que se desfaz pelo castigo do vento e da chuva. E esse verso vai nos mostrar que o justo tem um perpétuo fundamento, porque também aponta para o último dia. Não é fácil construir uma casa, né? Fazer uma reforma, complicado, né? Demora. Construção de casa demora. A nossa casa está sendo construída nesse mundo. E como é que ela é construída nesse mundo? O Salmo 127 vai responder: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É isso que nós estamos vendo aqui. E essa casa vai ficar pronta um dia. Paulo diz que anseia para que essa casa seja desfeita. Ele chama o seu tabernáculo. Lá em Filipenses ele está dizendo: olha, eu não alcancei a perfeição, mas caminho para o alvo. Tudo que a Escritura mostra está apontando para o final dos tempos. O uso metafórico dessa palavra tem o sentido de algo que não pode se mover, cuja fundamento, rocha, cuja principal ênfase está na estabilidade e permanência, que é Cristo, a rocha. Ele é o firme fundamento, ele é o perpétuo fundamento. Abra 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Rocha tem esse sentido, fundamento tem esse sentido, alguma coisa estável. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Olha o que a Escritura vai dizer: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram chamados. Isso significa que o reto se encontra tão firme e seguro que nem mesmo os infortúnios vai poder abalá-lo. É um tipo de pessoa que se pode construir um reino. Por quê? Porque nele há fundamento, ele está preso a uma rocha. Que rocha é essa? É Cristo. O homem sábio de Provérbios, quando Salomão é um tipo de Cristo, até na sua sabedoria, porque ele espelha a sabedoria divina. Mas Salomão, quando dá essas instruções para os seus filhos, ou para os filhos de Israel,
e caracterizam por esses comportamentos um homem, um justo, um sábio. Qual a imagem que ele tem? De onde ele tirou isso? Quem é esse homem justo? Quem é esse sábio? É Cristo. É Cristo em sua perfeição. E quando nós andamos nesses caminhos, nós estamos compartilhando da sua sabedoria que nos foi dada e estamos sendo transformados à imagem de Cristo, como Paulo diz. Olha que interessante como essas coisas estão unidas em toda a Escritura. Abram Efésios capítulo 1, versos de 7 a 9. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, sabedoria e prudência, derramados sobre nós por meio de Cristo. Ainda em Efésios, no capítulo 1, lá nos versos 15 a 21, olha o que ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Passe agora para Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Olha o que a palavra vai dizer. Percebam que esse homem sábio, essa sabedoria que está sendo apresentada aqui, essa varonilidade perfeita, é a varonilidade de Cristo. É um homem que é justo nos seus negócios, é um homem que é diligente, é um homem que controla a sua boca, a sua língua, é um homem que tem uma visão correta dos bens materiais, é um homem que ama a Deus e guarda a instrução do seu Pai no coração. É Cristo. E é esse Cristo que está sendo nos dado, e é nele que nós estamos vivendo. É por meio dele que nós vivemos, quando andamos nos seus caminhos. Colossenses capítulo 1, verso de 9 a 10, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Pare aí. Olha que interessante. Perceba que nesse verso nós temos aqui o tema de Provérbios. Qual o tema de Provérbios? Uma salvação que nos dá uma sabedoria que é para ser aplicada à vida. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. Esse é o tema de Provérbios, é isso que Colossenses está falando, uma salvação que nos dá uma sabedoria que é para ser aplicada no nosso dia a dia. E essa sabedoria é Cristo. Lá nos versos 26 e 28 de Colossenses, capítulo 1, olha o que ele diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória,
o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Provérbios, juntamente com esses textos, vai nos mostrar que a salvação começa nesse mundo. Ah, pastor, isso aí eu já sei. Porque nós somos salvos, não para vivermos eternamente com o Senhor, isso é uma consequência, mas para vivermos a sabedoria de Deus nessa terra, como reflexo do mundo vindouro. É por isso que a Escritura vai dizer que você já tem a vida eterna. E por que você tem essa vida eterna? Porque o reflexo dessa vida eterna já se manifesta na sua vida. Porque ela começa aqui, em você. Abra João capítulo 3, verso 33. As pessoas acham que a salvação do homem, o homem é salvo para gozar uma vida eterna com Deus. Não necessariamente. Como assim não necessariamente? Porque tem uma cláusula primeira. O homem é salvo para viver em comunhão com Ele. E essa vida em comunhão tem como consequência a vida eterna. Mas essa vida de comunhão começa onde? Agora. Um homem transformado pela graça de Deus, ele foi transformado não para ser salvo da destruição, isso é uma consequência. Ele foi transformado para voltar a ter comunhão com Deus, para que aquela comunhão inicial lá no Éden fosse restabelecida e que o homem pudesse viver agora numa nova terra, numa nova dimensão, numa situação melhor do que o próprio Adão. Como consequência disso, a eterna salvação, porque esse é o propósito da comunhão com Deus. Restabelecer uma amizade, uma comunhão que não se acaba. Olha o que João capítulo 3, verso 36 vai dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebam como essas coisas são bastante indicativas. Ele tem, e aqueles que não têm permanecem debaixo da ira de Deus. Já estão debaixo da ira de Deus. João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se formos comparar um texto com o outro, sem exegeticamente falando, mas só por questão de interpretação, nós vamos perceber que da mesma forma que o ímpio tem sobre si a ira de Deus permanece, ele está em constante juízo diante do Senhor. Não entra em juízo, ele está em constante juízo. João capítulo 6, verso 40. Olha o que a Escritura vai dizer. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida, e eu ressuscitarei no último dia. Percebam como está claro aí a vida eterna, não se limitando ao mundo por vir, mas iniciando-se aqui e tendo a sua continuidade, agora de forma perfeita, porque a casa foi construída na eternidade. João capítulo 6, verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E por último, olha que desfecho, né? Como essas coisas estão bem alinhadas. E isso não é perspicácia do pastor da igreja, não.
É a Escritura. É a Escritura. Lembram que eu falei que a sabedoria é Cristo que está sendo esse perfeito varão? E que esse conhecimento, essa sabedoria que aponta para ele, para esse varão perfeito, olha que João capítulo 17, 3 vai dizer. E a vida eterna é esta, tudo se junta aí. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O livro de Provérbios está oferecendo vida eterna. Por isso que esses temas aqui estão relacionados à destruição do ímpio e ao levantamento do justo, porque o que se oferece aqui é vida eterna. Uma vida eterna que já começa aqui, apesar dos sofrimentos, porque nós estamos ainda com uma natureza pecaminosa, apesar das dificuldades, nós já podemos gozar de uma alegria que é eterna. Não sei explicar. Não sei explicar. Pastor, explica. Não sei. Não sei explicar. Eu vou ser meio aí pragmático, né? Não sei. Eu só consigo sentir. O crente sente essa alegria que vem dos céus. Ele não vive por meio dos seus sentimentos. Ele vive por meio da palavra de Deus. Porque terá momentos que você não vai sentir essa alegria, mas ela está lá presente. Mas é algo que todos nós, como crentes, sentimos. Davi restitui a alegria da salvação. Eu não vou saber mensurar ou dizer com as minhas palavras. Pode ser que um outro ministro possa fazer. Eu não consigo. Eu tenho que apelar para o Espírito Santo, confirmar isso no coração de vocês, até mesmo por aquilo que vocês já sentiram, ou por aquilo que vocês ainda vão sentir. Aí você, poxa, isso é aquela alegria da salvação que o pastor falou naquele momento. Percebam que o enredo aqui desse verso prenuncia a era escatológica vindoura, quando os perversos serão removidos da terra e somente os retos vão permanecer nela. Provérbios capítulo 2, versos 21 a 22. Olha o que a Escritura vai dizer. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Vocês lembram quando nós estávamos estudando os 10 mandamentos, o 5º mandamento, que fala sobre honrar pai e mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra? E muita gente atribui isso a esse mundo em si, né? E se nós olharmos o contexto dos 10 mandamentos, que é a saída do povo do Egito para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, e tudo isso apontando para o último dia, para a Jerusalém celestial. E aí você vê inserido nesse mandamento esse conceito, muitas pessoas atribuem isso a esse momento nosso. E eu, quando citei esse verso, quando estudamos, eu falei sobre isso. A perspectiva deles era para o reino eterno. Eu estava lendo um autor, um comentarista, eu achei o comentário dele o mais viável possível nesse sentido. Quando ele diz que aquela promessa específica ali, apesar de estar naquele mandamento específico, ela se refere a todo o mandamento. É como se fosse uma promessa geral. Por quê?
Porque a obediência à palavra de Deus vai prolongar os nossos dias no reino eterno. E quem é o homem que obedeceu à lei perfeitamente? Se você olhar para a humanidade, você vai dizer ninguém. Mas se você olhar bem para a humanidade, com olhos bastante prescrutadores, você vai perceber que houve um homem que obedeceu toda a lei. E que os dias dele foram prolongados. E aí você vai dizer, pastor, o senhor está falando de Cristo. Cristo não tinha necessidade de que seus dias fossem prolongados. Mas percebam que essa promessa é para o Filho de Deus e para nós. Porque todos aqueles que estão em Cristo são chamados de quê? De filhos. E recebem herança por meio dele. E aí a gente entende porque Cristo teve que cumprir a lei como homem. A Escritura vai dizer que na sua pobreza nós nos enriquecemos. E é isso que a Escritura vai dizer. Todos aqueles que estão em Cristo têm a vida. Essa é a certeza da nossa salvação. É nele que nós nos fiamos. E todos aqueles que estão nele terão vida eterna. Por isso que ele cumpriu. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E o cumprimento da lei de forma perfeita, que nem Adão conseguiu. Que ele poderia cumprir, ele tinha capacidade para isso. Nem Adão conseguiu. Mostrando que a nossa suficiência está nele. É ele que nos consola. É ele que nos dá alento. É ele que nos dá a alegria da nossa salvação. Todos aqueles que estão em Cristo, que têm o Espírito Santo, são vencedores. Porque ele venceu. No mundo tereis aflição, mas tende, eu venci o mundo. E essa mensagem, essa linguagem, a linguagem bíblica, não está relacionada a bens materiais, ou a prosperidade nesse mundo, ou qualquer outra coisa, por mais que bênção de Deus enriquece. Aqueles que andam no caminho do Senhor são prósperos. Não quer dizer que nós vamos nos tornar ricos, né? Eu, uma pessoa média, vou ficar um milionário. Não, não é nada disso. Nada disso. Eu serei abençoado, comerei do melhor dessa terra, terei a bênção de Deus, material também, porque isso o Senhor dá indistintamente. Olha a bondade dele. Mas nós, seus filhos, temos algo a mais, que somente os filhos têm. Essa filiação. E é essa filiação que nos dá o ingresso ao reino de Deus. Mathieu faz o seguinte comentário a respeito desse verso. Ele diz assim: a prosperidade dos ímpios logo terminará, mas a felicidade dos justos jamais terminará. Os ímpios fazem muito ruído, apressam tanto a si mesmo como aos outros, como um redemoinho que ameaça destruir tudo que esteja à sua frente. Mas como um redemoinho, em certo momento ele acaba, e eles morrem de maneira irrecuperável. Não mais existem. Ao seu redor, todos estão quietos e satisfeitos. Ao seu redor, todos estão quietos e satisfeitos. Assim que termina a tempestade.
Enquanto que do justo ele diz, os justos, ao contrário, não se exibem, ficam escondidos como uma fundação que é baixa e fora da vista, mas são determinados na sua resolução de se agarrar a Deus, estabelecidos em virtude e serão uma fundação eterna, um bem inalterável e inabalável. Aquele que é santo será santo e imutavelmente feliz. A sua esperança está edificada sobre uma rocha, por isto não se abalará pela tempestade. Aí ele cita Mateus capítulo 7. O justo é a coluna do mundo, assim alguns interpretam. O mundo continua por causa dele. A semente santa é a essência dele. Eu gostaria de terminar esse verso dizendo uma coisa. É o que o livro de Provérbios está nos mostrando. O modo de vida de um homem está relacionado ao seu destino final. Porque todos eles caminham para a eternidade. Uns para a vida e outros para a destruição. E por que o modo de vida de um homem está relacionado ao seu destino final? Porque o modo de vida de um homem vai representar ou não a sua salvação. Vai representar ou não se ele está em Cristo ou se ele não está em Cristo Jesus. Porque se ele está em Cristo Jesus, ele está caminhando para a eternidade. Mas se ele não está em Cristo Jesus, ele está caminhando para a destruição. Olha como é essencial o perdão de Deus na vida daqueles que caminham para a eternidade. Porque é por meio desse perdão que foi nos dado em Cristo Jesus que nós somos purificados e somos transformados à imagem dele. Porque estamos em comunhão com ele. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja enchendo o nosso coração, Pai, e nos dando, Senhor, conforto, alívio, principalmente o conhecimento, Pai, da tua palavra, para contemplarmos cada dia mais e mais a Cristo em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Senhor Deus. A Bíblia nos mostra também a fraqueza do povo de Deus, a fragilidade do povo de Deus. Por isso, Senhor Deus, por causa desses exemplos na Escritura que mostram quem nós somos, tem misericórdia de nós, nos sustenta. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.